Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bem, a nossa aula de hoje, né, o nosso vídeo de hoje, ele, na verdade, é uma revisão para a nossa primeira prova de história, né, para a nossa prova 1. E o capítulo, né, o conteúdo dessa prova é exatamente o nosso primeiro capítulo do livro, né, do módulo 1, que se chama A Era Moderna. Ok? Vamos ver, então, no vídeo de hoje, alguns pontos principais desse capítulo. Os exercícios do capítulo já foram todos corrigidos, o conteúdo já foi todo transmitido para vocês, mas hoje nós iremos pontuar alguns aspectos importantes para a gente dar uma relembrada nesse conteúdo que é muito, muito importante e é relativamente longo, né? Só tem um capítulo na prova, mas ele é um capítulo bem extenso que aborda vários conceitos, passando desde, né, da ideia de modernidade até a formação dos estados modernos, né, os países, né, propriamente dito, e as grandes navegações que vão dar origem à descoberta, por exemplo, do continente americano. Beleza? Bem, então, já comecei falando um pouquinho, né, dos principais pontos, né, que devem ser vistos com atenção para a nossa prova, mas vamos compartilhar aqui o nosso livro virtual para essa visualização ficar melhor, ok? Então, vamos começar aqui apresentando o nosso livro. O compartilhamento irá iniciar dentro de alguns instantes. Já está começando. Bem, começou então, vamos a ele, vamos abrir então aqui o livro. E essa é a imagem, né, do nosso primeiro capítulo, a Era Moderna. Sempre que nós temos a abertura de um capítulo, tem sempre um textinho aqui. É importante a gente ler porque ele vai dar uma resumida nos principais tópicos do capítulo, né? Deixa eu até ampliar um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Nos séculos XV e XVI, ocorreram diversas transformações na Europa. Os europeus descobriram meios de ampliar a exploração dos oceanos e de suas rotas comerciais, expandindo significativamente o conhecimento que eles tinham sobre o mundo. Então, aqui, ó, logo nesse textinho, já dá uma pista do principal assunto desse capítulo, né? São exatamente essas transformações entre os séculos XV e XVI. É nesse período que se inicia a modernidade, né? Aqui, ó, a era moderna, né? E esse capítulo vai iniciar exatamente tentando mostrar para gente qual o significado de modernidade, né? Então, o que significa, né, modernidade? Modernidade tem lá seu significado, né, no dicionário, que significa recente, é um termo que vem do latim, mas e o termo histórico? O que significa modernidade para os historiadores? Né? E aqui, ó, a gente pode até destacar, ó, refere-se a um sentimento de ruptura em relação ao passado. Né? A modernidade, para os historiadores, ela tem esse significado. E aí você está rompendo com qual passado? Né? Você está rompendo com a Idade Média, você está rompendo com aquela visão feudal. Né? Lógico que essa ruptura não acontece do dia para a noite, mas modernidade, historicamente, transmite exatamente essa mensagem, que agora é algo novo, que aquela ideia, né, medieval, feudal, está ficando para trás. Bem, então, esse é o nosso primeiro ponto de destaque, né? Lembrando que a razão passa a ser cada vez mais valorizada, né? Deixando aquela ideia medieval de que a igreja controla tudo para trás. Agora, nós temos o início, né, de um ressurgimento, por exemplo, das ciências, das artes. Tanto que aqui, ó, nós temos um desenho do Leonardo da Vinci.
A principal forma de governo desse período são as monarquias, né? As monarquias estão se consolidando, estão se fortalecendo, porque no período anterior o poder era todo fragmentado nas mãos dos senhores feudais, então cada feudo era praticamente um mini-reino. Agora não, agora esse rei está começando a juntar todos esses caquinhos, né, todos esses mini-reinos sob seu comando, e ele vai virar um rei absolutista, né? E ele vai virar um rei forte. Então, a organização governamental, vamos dizer assim, a organização política do período moderno, né? É exatamente aquele Estado centralizado. E é nesse momento que vão se formar os primeiros países, né? E esse rei vai se fortalecer por alguns motivos bem importantes, como, por exemplo, o enfraquecimento da nobreza e o fortalecimento também da burguesia. A burguesia vai começar, né, uma grande parceria com o rei, financiando, por exemplo, um exército real, né? E aí a burguesia vai fazer isso de graça? Claro que não. O rei vai começar a fazer leis que vão favorecer o comércio, que é a principal atividade da burguesia. Então, essa parceria burguesia mais rei vai dar ao rei um grande poder. E a burguesia vai lucrar muito com isso, porque o comércio vai voltar a crescer, né? Lembrando que lá na Idade Média o comércio era pequenininho. Agora, na Idade Moderna, o comércio vai voltar a crescer, vai voltar a expandir, tanto, né, que vão ser descobertas novas rotas comerciais e até mesmo um novo continente. Mas isso é mais lá para frente. Vamos então aqui. Aqui, ó. O apoio por parte da nobreza e da burguesia, né, além do crescimento do comércio, como eu havia falado com vocês, consequente aumento da arrecadação de impostos, tudo isso vai fortalecer, né, o rei, né, vai deixar ele cada vez mais poderoso, cada vez mais absoluto, né. E aqui ele vai mostrar para a gente, né, na página 200 e... deixa eu confirmar aqui. Página 276, ele vai dar aqui para a gente o exemplo dos dois principais estados nacionais modernos, ou seja, os dois principais países a se formarem na Europa, que foi Portugal, né, e Espanha. Os dois têm em comum, né, a questão geográfica, eles estão ali na Península Ibérica, e os dois também têm em comum que a sua formação, né, enquanto país, ocorreu nas chamadas lutas de reconquistas. Por quê? Porque a Península Ibérica ela estava ocupada pelos mouros, né? Quem são os mouros? Aqui vem falando, ó, são os muçulmanos, né? Eles estavam há séculos, né? Há cerca de 800 anos, dominando ali aquela região. E os reis católicos, que viriam mais tarde a ser os reis de Portugal e da Espanha, começaram uma luta ali para reconquistar esse território, expulsar os muçulmanos e transformar, né, aquele local num reino cristão. Então, Portugal foi o primeiro a conseguir fazer isso. Logo em seguida, a Espanha também vai se formar. Tá? Então, nesse contexto, né, de expulsar os muçulmanos. Lógico, gente, que 800 anos convivendo, a Península Ibérica tem muitos traços da cultura muçulmana, né, da cultura oriental, na arquitetura, na própria língua, né, nas artes, enfim. Bem, essas atividades já foram feitas e corrigidas em vídeos anteriores. Vamos continuar aqui. Vamos dar prosseguimento ao nosso capítulo. E aí a ordem econômica, né, desse período é o mercantilismo, né, é o comércio mercantil, e sem dúvida nenhuma a principal atividade econômica, né, a principal atividade comercial
são as especiarias, né? A venda das especiarias. O que são especiarias? São basicamente temperos, mas temperos que podem ser utilizados como conservantes de alimento, como medicamento, tá? Então, é muito importante. Eles não são apenas temperos, não serve para dar gostinho bom na comida. Serve também como medicamento num período em que a medicina está começando a se desenvolver. Serve para conservar também os alimentos e evitar que as pessoas adoeçam, né? Esse comércio, ele era feito principalmente entre as cidades italianas e, né, o Oriente, porque as cidades italianas ficam ali bem no Mediterrâneo, então esses produtos chegavam por ali. Só que em um dado momento da história, essa passagem, né, os turcos otomanos vão fechar essa rota comercial e vai ficar caríssimo, né, esse comércio na Europa. Sendo assim, Portugal e Espanha, né, Portugal primeiro e Espanha logo em seguida, vão tentar achar uma nova rota, um novo jeito de se conseguir essas especiarias. E aí começa, né, um movimento chamado grandes navegações ou também expansão marítima, tá? Portugal e Espanha só vão conseguir fazer isso por alguns motivos específicos, né? Por exemplo, eles já são locais centralizados que o rei manda, né? Enquanto o poder nos outros lugares está diluído, está espalhado entre os senhores feudais. Tanto em Portugal quanto na Espanha, você já tem uma centralização do poder. O rei decide, o rei, então, resolveu achar um novo caminho para as especiarias, ele vai lá e ele faz, porque a decisão parte dele. A localização geográfica, né? Portugal e Espanha estão ali na beirinha, né? Quase caindo no Atlântico, então isso facilita muito. Eles também já tinham ali uma herança, né, de navegação herdada dos muçulmanos, né? Os muçulmanos eram ótimos navegadores e eles aprenderam, né, com eles. E assim eles vão partir para o Oriente atrás das especiarias. Esse é um momento importantíssimo da história. E aqui é importante a gente ver como isso acontece, o passo a passo, né? As principais datas, né? O que a gente precisa também ver, né, relembrar, é a questão do pioneirismo de Portugal. Portugal foi o primeiro nessa corrida, vamos dizer assim, pelas especiarias, e ele vai escolher um jeito de chegar no Oriente que é contornando o continente africano, né, o chamado périplo africano. Já a Espanha, né, vai também querer chegar no Oriente, nas Índias, só que por um caminho diferente, né? A Espanha vai apostar num navegador chamado Cristóvão Colombo, que tinha, né, a teoria de que a Terra era redonda, e corretamente ele estava certo, e que para chegar ao leste é só navegar rumo ao oeste, que aí você dá a volta. Só que no meio do caminho tinha um novo mundo, né? Que mais tarde eles se dariam conta de que é um novo continente e foi batizado, então, assim, de América, né? Porque foi Américo Vespúcio que percebeu que Cristóvão Colombo não havia chegado às Índias, mas sim num novo continente, num novo mundo, em terras desconhecidas. E aí, né, quando acontece essa grande descoberta, Portugal e Espanha começam meio que a rivalizar ali, a brigar pelo território. E aí alguns tratados são feitos, né? Tratados são acordos, sempre com a Igreja Católica dando ali uma de mediadora, né? Tentando intervir, né? Porque eram dois reinos católicos e ela tinha muito interesse em manter a amizade dos dois. Sendo assim, alguns tratados vão ser assinados, mas sem dúvida o mais importante deles é o Tratado de Tordesilhas, tá? Que ele vai criar ali, né, uma linha imaginária
a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, ou seja, tudo que está aqui, desse lado, onde está passando a mãozinha, pertence à Espanha, e tudo que está desse lado pertence a Portugal, ok? Bem, outro ponto importante, que os portugueses chegam no Brasil, né? Eles também vão conseguir chegar às Índias. Vamos lá, vamos lá. Bem, circunnavegação da Terra, né? Quando os portugueses vão conseguir dar a volta. E é isso, pessoal. Esses são os principais pontos do nosso capítulo nessa aula de revisão, tá? Lembrando que essa semana também tem folhinha, que também é uma folhinha de revisão, tá? Então, deixa eu abrir aqui a folhinha. E acho que eu vou ter que abrir de novo, só um minutinho. Pronto. Aqui, ó. 3 exercícios. Ops, porque já é o gabarito. Vamos lá. Cite um motivo para os Estados Ibéricos serem os pioneiros nas grandes navegações. Bem, localização geográfica, conhecimento de navegação herdado dos muçulmanos, a centralização do poder que já existia lá, enquanto outros países ainda estava tudo espalhado nas mãos dos senhores feudais, o apoio da burguesia, tá? Também bem importante. Número 2, tem aqui um texto, tá? Que tem até no livro de vocês, esse aqui é um fragmento de texto, que vai falar sobre a peste bubônica, né? Que é uma doença da época, né? E aí é um exercício de interpretação, e a resposta correta é a letra C. A peste bubônica é transmitida por uma bactéria presente nas pulgas dos ratos. 3. 3, aqui a letra E. Cadê? Aqui, ó. Sem saber que tinha uma coisa errada aqui. Fala sobre o Tratado de Tordesilhas, né? Depois assinale a alternativa que indica o tratado que mais beneficiou os portugueses na conquista das terras além-mar. Ou seja, o tratado que mais beneficiou os portugueses foi o Tratado de Tordesilhas, tá, pessoal? Que foi o último. Antes do Tratado de Tordesilhas, outros acordos foram assinados, mas não deram certo. E o de Tordesilhas é o que vai agradar a ambas as partes, mas principalmente Portugal, tá? Porque aí Portugal também pega um pedacinho da América, que antes não pegava. Okay? Então, letra E é a resposta. Bem, pessoal, sendo assim, voltando aqui para a nossa sala de aula, eu busquei nesse vídeo sinalizar os principais pontos do capítulo, sugiro que vocês releiam, refaçam as atividades, a correção, só procurar em vídeos anteriores, o capítulo foi todo corrigido. E é isso, pessoal. Boa revisão, boa semana, boa prova. Beijinhos. Tchau, tchau.